Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês estão me assistindo. Hoje, enfim, teremos a nossa primeira aula, prática aqui, a gravação de vídeo, eu e vocês aqui de novo, desse nosso último módulo que vamos trabalhar demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Bom, como eu já disse, não vai ter nenhum encontro síncrono nessa unidade. Eu separei essa unidade que é uma unidade que você já tem também outros conhecimentos de outras disciplinas, por exemplo, a balanço patrimonial. Então, eu separei essa disciplina para só haver momentos síncronos se houver necessidade. Então, não é algo estático, tá? Se vocês quiserem, se tiverem necessidade, precisarem também de uma aula síncrona, a gente marca para resolver o exercício, tirar dúvidas, tá bom? Mas até o momento não está programado. A última aula síncrona seria no processo avaliativo, mas eu já estou pensando em trazer esse processo avaliativo de um trabalho elaborado por vocês, tá? Também quero sentir esse feedback de vocês e não só respondendo os exercícios que eu envio, mas eu ainda estou pensando sobre isso, se vai ser em grupo, como é que vai ser, prazo de recebimento, do que se trata o trabalho, que eu vou ter que separar alguns trabalhos diferentes, entre vocês. Então, isso é mais para frente. Até o momento, vamos ter nossos encontros assíncronos sobre esse tema. E hoje eu vou explicar o material que eu deixei para vocês na última aula, Vamos trabalhar as demonstrações, balanço patrimonial, DVP, que é das demonstrações das variações patrimoniais, DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e hoje vamos trabalhar outras também, mas vai ser bem tranquilo, tá? Vou tentar ser bem breve também, para não ficar um vídeo cansativo, nem carregado demais na hora de postar, porque também vai dificultar a minha vida. Mas vamos lá. Nosso encontro 4, enfim, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, nós temos algumas familiaridades com o setor privado, mas tem muitas peculiaridades também no setor público, isso vocês já sabem, O que é importante? Hoje a gente vai conhecer o resultado do que a gente estudou durante toda essa nossa disciplina, tá? Vocês viram como é que faz a parte mecânica da coisa, os lançamentos. Mas isso o sistema faz também. O mercado não está precisando mais de contadores mecânicos que saibam só fazer lançamentos. E sim aqueles contadores que têm valor preditivo, que vão trabalhar no processo decisório, que vão transformar esses dados financeiros em informação para o processo de gestão também. Então, é trabalhar principalmente e saber quando que uma despesa, quando que um evento contábil, ele influencia o sistema patrimonial, o sistema orçamentário, o sistema de compensação, e isso vocês já sabem. A gente fez um lançamento onde mexia em algumas, onde de fato eles iam lá e diminuíam a minha disponibilidade, e em outras despesas não. Por exemplo, o empenho, Imagina se um contador vai, empenha e faz o lançamento de um empenho no sistema patrimonial. O que acontece? Aquela demonstração não vai ser mais fidedigna. Ela não vai representar isenta de erros, ela não vai ser neutra e representar com fidedignidade a foto financeira da empresa. Não, da empresa, desculpe, do ente público, tá? Então, gente, a gente vai trabalhar hoje o seguinte com os resultados. Quando chega uma despesa na prefeitura, o que acontece? A pessoa vai lá, faz o lançamento e quando você quer o relatório, você digita o tempo que você quer, a despesa que você quer, o credor, dá para separar por diversas modalidades. E dá, por exemplo, para pedir uma demonstração contábil também. Então, é um processo muito simples, todo sistematizado. Por isso que nós temos que estar mais à frente do que a simples parte mecânica, porque isso também já está sendo feito por sistemas, tá? Precisa de alguém com capacidade para conhecer os conceitos e fazer um lançamento correto e para ter a sua correta interpretação também. Isso vamos trabalhar. Vamos fazer essas análises que vocês já conheceram também lá em análise das demonstrações contábeis. Porém, temos informações diferentes e que vocês não devem aí botar todo mundo no mesmo saco, tá? Vamos só juntar os conceitos que vocês já aprenderam com as novas demonstrações, por exemplo, balanço orçamentário, que vamos aprender aqui nessa aula. Bom, essa demonstração contábil ao setor público, já se familiarizem com esse nome, DCASP, vem através do CFC, certo? Que o CFC ele emite normas, ele faz o processo de convergência.
Ele busca através da normatização internacional, né? Faz essa convergência, adapta a nossa realidade e é emitido essa norma brasileira de contabilidade, só que aplicada ao setor público. Então, ela prevê as demonstrações que devem ser utilizadas, como aí, ó, é o caso, por exemplo, da demonstração de resultado e da demonstração de informações orçamentárias, que hoje, né, são chamadas de DVP e balanço orçamentário. Então, todo esse processo, a NBC, ela traz para a gente também. E vem muito claro, vem muito simples. Só que tem um detalhe, ele não prevê o balanço financeiro. Lembra que eu comentei com vocês que o balanço financeiro ele foi engolido pelo sistema patrimonial? Não existe mais sistema financeiro. O sistema financeiro ficou, vamos supor que ele ficou ocultado pela DVP, né, as demonstrações das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Então, o sistema patrimonial meio que comeu o sistema financeiro. Não existe mais o sistema financeiro. Só que a norma que instituiu o balanço financeiro foi lá, ó, 4.320, como vocês estão vendo aí no slide, em 1964. Então, imagina o tempo, né? Depois que percebeu-se que o custo-benefício da emissão de um balanço financeiro não era proporcional aos seus benefícios, ele foi extinguido, tá? Inclusive, isso é uma orientação trazida pelo CPC 00, que quando uma norma ela não tem o seu custo, né, que relativo ao seu benefício, ao seu retorno, o seu custo de elaboração é maior, então ela não faz o sentido dela de estar ali nas demonstrações contábeis. Então, ele não prevê o balanço financeiro, mas a sua publicação é obrigatória. Então, o que a gente vai fazer? Vamos excluir o balanço financeiro. Porque se eu trazer o balanço financeiro para vocês aqui, eu vou estar trazendo informação atrasada, que não reflete as relações de mercado, e a gente só vai trabalhar uma outra demonstração baseada na 4.320/64, mas que não faz sentido mais estudá-la, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. As demonstrações que vamos aprender hoje, eu vou tentar ser bem breve, porque para o vídeo não ficar carregado, não ficar pesado. Vocês também não ficarem cansativos aí, assistirem minha aula, fazendo qualquer outra coisa, né? Temos o balanço patrimonial, as DVPs, a DMPL, DFC, balanço orçamentário e as notas explicativas. Gente, não subestimem o poder das notas explicativas. Eu já vi entidades e gestores públicos não serem presos ou terem suas contas aprovadas pelas notas explicativas, tá? As notas explicativas salvaram a entidade. Por isso que eu quero dar uma ênfase também maior a essas notas explicativas, tá? E aí, hoje nós vamos ver essas três que estão em negrito, certo? Vai ser bem tranquilo. Primeiro nós vamos trabalhar a estrutura delas, tá? Essa aula aí na próxima, vamos trabalhar de que ela é formada, qual é a composição dessas demonstrações, tá bom? Posteriormente, a gente trabalha com análise. E aí, o que vem na análise? A gente vai trabalhar análise vertical, análise horizontal, o que representa um superávit financeiro em determinada demonstração é o mesmo que superávit financeiro patrimonial? Ou superávit financeiro orçamentário? Então, vamos brincar com esses conceitos, saber o que significa cada um para a gente ter uma demonstração contábil e poder analisá-la de forma correta, poder emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis. Tá? Vamos nos limitar hoje a essas três para a aula não ficar muito longa. E aí, na próxima aula, quinta-feira, né, eu falo sobre esse restante, passo um exercício. Na próxima semana, a gente já trabalha a análise e passa um exercício. E depois, fim, a gente chega no nosso trabalho final, que é o que eu falei para vocês. Que eu estou pensando que vou fazer, se eu faço um trabalho ou se eu faço essa prova que eu estava imaginando que está lá reservado no nosso plano, que seria a nossa aula síncrona. Como essa parte é mais assíncrona e eu quero um retorno mais de vocês também, quero saber quem está acompanhando, porque, como eu disse, tem uns alunos que não estão acompanhando a disciplina, então a parte assíncrona deixa a gente muito mais distante. Eu não tenho como diferenciar quem merece, né? Quem está acompanhando a disciplina e quem não está. Então, eu vou abrir um fórum para a gente trabalhar hoje, nessa semana, tá? Vou também solicitar exercício. E vocês sabem que os meus exercícios, eles são basicamente o que eu falo aqui na aula para vocês gravadas. Então, se vocês puderem pegar o caderninho para anotar as partes mais importantes, porque é a minha única forma de ter um feedback de vocês para saber se vocês realmente assistiram minha aula, tá bom? Então, não é um Googlezinho que vai resolver
nossos exercícios. Acho que vocês já perceberam esse ponto. Então, vamos trabalhar aqui, vou tentar ser bem breve. Vamos lá. Primeiro, balanço patrimonial. O que o balanço patrimonial é composto? Esse aqui vai ser bem tranquilo, mas eu vou fazer questão de mastigá-lo, tá? Por mais que eu tenha certeza que vocês já sabem analisar, já sabem do que forma, qual é o regime, vocês já sabem de tudo sobre balanço patrimonial. Mas eu vou falar também um pouquinho dele, tá? O balanço patrimonial ele é composto pelo quadro principal, quadro do ativo e passivo financeiro e permanentes, quadro das contas de compensação, né, que são as de controle, quadro do superávit e déficit financeiro e as notas explicativas. Pelo amor de Deus, não vamos esquecer dessa composição, tá bom? O quadro principal é o que a gente já está conhecido, já está sabendo, já sabe quem é. Ativo, passivo, PL. Muito simples. Ativo não circulante, ativo circulante, passivo não circulante, passivo circulante, tá? Essa estrutura eu acredito que está bem claro na cabeça de vocês, mas a gente vai trazer essa estrutura aqui também na próxima slide. Quadro dos ativos e passivos financeiros. A gente trabalhou, né, essa ideia de passivo e ativo financeiro, o que seria, né? São as despesas que elas representam de fato um comprometimento, né? São as despesas financeiras, são os ativos financeiros que há em captação de mercado. Então, são títulos públicos, tá bom? Então, esses ativos e passivos financeiros são instrumentos financeiros que a entidade se vale também. E aí, eles não devem ser misturados, por exemplo, com o patrimônio, por exemplo, com as receitas recebidas, tá? Então, eles ficam em um quadro separado. A gente já trabalhou o conceito de ativo e passivo financeiro lá naquele exercício que a gente pediu para ver o que era financeiro e o que era corrente, lembra? Então, só revisar os conceitos ou dar um Googlezinho também que vai resolver. Quadro das contas de compensação. O que são as contas de compensação? Os controles. Então, o balanço patrimonial também tem esse quadro, tá? Esse quadro ele traz o controle do patrimônio, traz os contratos, traz os atos potenciais, toda aquela estrutura que a gente falou, porém, do balanço patrimonial, tá? Que afetam o balanço patrimonial. Quadro do superávit e déficit financeiro. Então, essa letra D, né, ela é um resultante da letra B, tá? E aí ela vem também em quadro separado. E as notas explicativas. Essas notas explicativas, elas servem primordialmente para explicar bases de mensuração. Se eu tenho uma base de mensuração para determinado ativo, eu preciso justificá-lo. Eu preciso principalmente pegar os meus ativos semelhantes e avaliá-los com um bom senso, né? Pelo mesmo instrumento que eu vou avaliar os outros. Eu não posso pegar ativos semelhantes e usar uma metodologia de avaliação diferente. Por exemplo, tem o custo corrente, lembra? Tem o custo histórico. Então, eu tenho que buscar uma base de mensuração adequada para os meus ativos. E eu não posso utilizar essa base de mensuração como eu quiser. Eu preciso colocar nas notas explicativas do que se trata. Se vem uma receita de transferência, basicamente, essa receita de transferência, ela deve ser explicada. E aí as notas explicativas, assim como histórico, serve para dar embasamento para esse ativo, tá bom? E passivo também. E aqui a estrutura do balanço patrimonial, ela foi alterada recentemente, e essa é a nova. Peguei do site, né, do CFC, vocês podem ver aí do Tesouro Nacional também. Lá no Tesouro Nacional traz já essa estrutura atualizada. Então, olha, tem um ativo circulante, ativo não circulante, ativo realizado a longo prazo, passivo não circulante. Mas o que são esses itens? Já sei que vocês já sabem, mas vamos dar uma frisada aqui. Bom, balanço patrimonial, né, ela vem aí da convergência, porque ela não existia, né? Ela veio aí buscando um papel mais forte na contabilidade pública, porque eles estão tentando se aproximar, né? E o balanço patrimonial é dividido em ativo, passivo não circulante. E aí tem os circulantes, caixa equivalente de caixa, realizáveis ou mantido para venda e consumo dentro do ciclo operacional da entidade. A gente tem que tentar buscar esse ponto avaliado que a entidade ela não faz venda, né? A entidade tem almoxarifado, mas os conceitos de rotatividade é o mesmo. Eu preciso ter uma rentabilidade daquele ativo
eu preciso ter um poder de solvência daquele ativo. O que é a solvência? É a capacidade de determinado ativo se transformar em dinheiro, tá? Então, eu preciso ter uma certa solvência dentro de um prazo de 1 ano ou do exercício financeiro para estar classificado aí no ativo circulante. E aí podem ser mantidos primariamente para negociação, enfim. E o não circulante após 12 meses, tá bom? Não circulante, o passivo, tá aí também. Essas informações vocês já estão sabendo, né? Prioritariamente para negociação, não atendam-se nenhum dos critérios e aí fica lá no passivo não circulante. Bom, próxima demonstração. Falei para vocês o que a gente vai trabalhar aqui são essas 3 em negrito, tá? A próxima é as demonstrações da variação patrimonial. Quem lembra das classes da demonstração das variações patrimoniais? Quem lembra? Classe. 1, 2, 3. Já sabe qual é a classe? Não? Não ouvi ninguém, claro, né? A classe, minha gente, é a 3 e a 4. A 1 é ativo e passivo. Então, as demonstrações de variações patrimoniais vêm justamente dessas duas codificações. Olha como faz sentido. Quando tem uma demonstração, quando tem uma variação patrimonial diminutiva, que vai diminuir o meu passivo, eu coloco lá o númerozinho dela, pá, e ela vai. Fica lá no sistema. Quando eu puxo do meu sistema as demonstrações das variações patrimoniais, ele pega todos os lançamentos que eu lancei dentro dessa classe e faz o confronto entre a aumentativa e a diminutiva. E isso é incrível, porque mostra a quantidade de recursos que entrou de fato na entidade, né? Porque a previsão não entra, não mexe no patrimônio. E aí, vê o que de fato saiu da entidade. Então, essa demonstração de variação patrimonial, ela parece um pouco fluxo de caixa nesse sentido. O resultado, vamos lá, ler. Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes independentes da execução orçamentária, tá? O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial, tá vendo? Este demonstrativo tem função semelhante à DR no setor privado, que pega as receitas e despesas. Portanto, olha essa informação importantíssima, que eu quero que vocês lembrem disso. É importante ressaltar que a DR ela apura lucro e prejuízo. Tem lucro no setor público? Não. Tá bom? Porque o setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um mediador do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. Isso é incrível, porque eu não quero saber se a variação patrimonial aumentativa está bem mais alta do que a variação patrimonial diminutiva. Isso é interessante no setor privado. Eu preciso saber se mesmo com esse aumento das variações patrimoniais aumentativas, eu tive de fato uma gestão que pôde acompanhar, né, e que pôde favorecer a sociedade. Não adianta de nada ter dinheiro em caixa se a administração, se a prefeitura não presta, tá bom? Então, não é esse o sentido. Então, botem aí, anotem aí. Não é porque uma demonstração patrimonial aumentativa é significante que é importante, tá? Nem todo saldo superávit significa, de fato, uma coisa boa no setor público. É basicamente essa a ideia, tá? Principalmente quando a gente trata de recursos vinculados, que são aqueles vindos para fins específicos, ou seja, o dinheiro já vem lá com a despesa certa. Eu não posso usar aquele dinheiro para tudo que eu quiser. Então, se eu não usar esse dinheiro, ele volta. E aí, ano que vem, quando você pedir esse dinheiro de novo, eles vão entender que já que você não gastou no passado, né, você não precisa desse ano. Então, de fato, ter uma variação patrimonial aumentativa muito alta não representa muita coisa. Assim como, se eu gasto tudo de verdade, eu também não tenho um controle adequado das contas. Então, frisem esse ponto, tá? Que lucro só é bom no setor privado. Vamos lá. A demonstração da variação patrimonial permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alteração no patrimônio, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade, tá vendo? Esse ponto é bem importante. E olha, eu trouxe aqui a estrutura para vocês verem.
Variações patrimoniais aumentativas. Ela é composta de impostos, taxas, contribuições de melhoria, que é o que a gente paga, né? Exploração de vendas, bens e serviços de direitos é quando a instituição vende ou quando ela aluga o prédio dela. Financeiras, tá bom? Aqui a gente mistura já o financeiro, que é, por exemplo, quando empresta-se dinheiro, quando eu pego um dinheiro em caixa, isso é possível, tá? No setor público, já anotem também, olha, tô dando muitas informações que eu vou perguntar se vocês viram, viu? No setor público, quando tem o valor em caixa, eles podem utilizar para aplicação. O que é a aplicação? Poupança que rende, tá bom? Então, o hábito, normalmente, dentro do mercado, né, do setor público, é que os saldos de fim do dia de todas as contas sejam aplicados para render nem que seja um dia. Então, esse rendimento, essa aplicação, ela pode acontecer rotineiramente, tá? E aí é uma variação patrimonial aumentativa e financeira, né? Porque é o dinheiro trabalhando e aí essa financeira também vai para a DVP. Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos, tá? Desincorporou, vendeu, desfez contrato. Outras variações patrimoniais que aí tem inúmeras, tá? Variações patrimoniais diminutivas. Pessoal em cargos, benefícios previdenciários e assistenciais, uso de bens e serviços e consumo de capital fixo. Variações patrimoniais diminutivas financeiras, que são juros, né, encargos, as contas, todas as taxas que eles pagam. Transferência e delegações concedidas, desvalorização e perda de ativo, incorporação de passivos, aí a gente faz o teste de recuperabilidade, né? E se houver, ele é lançado como despesa na DRE, lá no setor privado, mas aqui ela não existe DRE, ela vem para DVP, tá bom? Desvalorização e perdas de incorporação de passivos, tributárias, despesas tributárias, né? Que tem que pagar, custos de mercadorias e produtos em estoque, tá bom? E os serviços prestados, outras variações patrimoniais diminutivas. Então, olha, se vocês prestarem atenção, ela tem a numeração referente à nota explicativa, tem o exercício atual e o exercício anterior. Ela faz um comparativo, tá? E esse resultado é um diminuído pelo outro. Então, nesse comparativo, eu consigo saber de fato quanto eu recebi e quanto eu gastei. Seja financeiro, seja corrente, tá bom? Bora lá! Enfim, chegamos à DMPL. Bom, a DMPL, quando a gente trabalha lá com a demonstração da variação patrimonial, ela traz essa receita e despesa. Quando chego na DMPL, eu trabalho com patrimônio líquido. E é um assunto muito delicado. Inclusive, esse ponto ele só é obrigatório para entidades dependentes, tá? Estatais dependentes. As independentes não precisam fazer isso. Por quê? Vamos lá que a gente vai entender como é que acontece. Tem como objetivo demonstrar cada mutação conhecida no patrimônio líquido e seu efeito decorrente das mudanças de critérios contábeis e os efeitos em razão da retificação de erros relativos ao exercício anterior. O que isso quis dizer? Que todas as alterações que existem no patrimônio líquido, ela vai para essa DMPL. DMPL, ela não é obrigatória, por exemplo, para prefeituras de Tomé Açu, ela não vai ser obrigatória, tá certo? Existe esse poder, esse controle das estatais dependentes para poder demonstrar a DMPL. E o que acontece? Patrimônio líquido, quando a gente pensa em patrimônio líquido, vem o quê? Capital social. O que é capital social? Dinheiro dos outros na sua empresa. Existe isso no setor público? Não. Não existe investidores do setor público, tá? Eles não vão lá botar o dinheiro esperando a rentabilidade da prefeitura para você. Bom? Então, por isso que existe essa limitação para dependentes. Porque quando é dependente, significa que tem dinheiro do ente federativo nesse ente estatal, nesse ente municipal. Então, aí é como se fosse um capital social de fato, só que dentro do próprio setor público, tá? E se houver, por exemplo, alguma base de mensuração alterada, essa mensuração ela deve ser tanto prospectiva como retrospectiva. E aí, essa retrospectiva e essa prospectiva, ela vai impactar os resultados dos anos anteriores e dos anos que vêm, né? Então, ela também precisa ser reconhecida dentro da DMPL. Mas se houver só mudanças de estimativa e retificação de erro, tá bom?
E o que a DMPL mostra? A DMPL pretende mostrar cada mutação reconhecida no patrimônio líquido, né? O efeito decorrente das mudanças de critérios contábeis, as contribuições dos proprietários da entidade, tá? Quando a gente pensa em proprietário, a gente já pensa em ente federativo, que aí a gente vê o nível de dependência, né, do município para os recursos financeiros, as distribuições de resultado também aos proprietários e o déficit e superávit patrimonial do período e do exercício. A DMPL, ela tem esse objetivo de mostrar esse ponto, tanto do setor privado quanto do setor público, tá bom? Quando há essa alteração no patrimônio, elas precisam mostrar essa demonstração, que é uma coadjuvante no setor público, porque o capital social, ele não é muito utilizado, ele não é o ponto principal, como no setor público, da demonstração contábil no setor público, tá bom? Então, eu trouxe aqui também a demonstração para vocês verem, tá? Ó, ente da federação, lá em cima. Patrimônio social, capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, que significa o quê? Quando a gente vai fazer uma avaliação de todo o patrimônio da entidade, reservas financeiras, ações em tesouraria e resultados acumulados. Bom, bota o saldo inicial, né? Bota todos os pontos que tem aí embaixo e no fim eu faço também esse comparativo, tá? Eu mostro o que teve da DMPL anterior para a DMPL atual. Saldo final do exercício anterior, tá vendo? E saldo final do exercício atual. Então, a DMPL também é um indicativo de rentabilidade do ente público. Tá bom? Então, eu quero que vocês percebam essas 3 estruturas. Vamos trabalhar as outras próximas 3 estruturas que temos aí, inclusive de notas explicativas, tá? Apesar da resolução ser bem omissa nesse ponto. Mas vou trazer uma nota explicativa aqui para vocês, para a gente trabalhar principalmente quando há retificação de erro na DMPL. E o CPC 23 é que traz a regulamentação para essa retificação de erro, tá? Vou colocar lá no material para vocês. E aí, quando a gente terminar esse ponto, a gente passa para as análises. Eu só quero que vocês se atentem para a composição delas, tá bom? Nossa aula foi simples, foi hoje, né? Bem mais fácil e corrido, que aqui eu só falei. Mas vou criar um fórum, tá bom? Para a gente poder se aproximar mais um pouco durante esse período aí que estamos aí só de aulas assíncronas. Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim, tá bom? Eu tô aqui de prontidão para vocês, apesar de ter deixado um horário lá, mas vocês podem falar comigo quando achar conveniente, tá? E terminamos nossa aula de hoje. Próxima quinta-feira, terminam as demonstrações e temos exercício para trabalhar, tá bom? Beijo no coração de cada um.